Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o profeta inquieto. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, na verdade, um deles, eu vou começar com um e vou terminar com outro, é o texto do livro Profetas e Reis, na página 260, que diz assim: na tarefa que lhe foi entregue, Jonas tinha recebido uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir embora, ou ir, estava apto a sustentar seu servo e a garantir o seu sucesso. Se o profeta tivesse obedecido sem questionar, ele teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido generosamente abençoado. Apesar de tudo, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Por meio de uma série de provas e estranhas providências, a confiança de Deus, do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar, deveria ser revivida. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Mas nessa semana tivemos a oportunidade de perceber como o Senhor Deus fez de tudo para tentar salvar o profeta Jonas. O livro de Jonas fala de Deus tentando salvar um profeta e enquanto faz isso, uma cidade inteira com 120 mil habitantes acaba sendo salva. E o profeta ainda fica com o coração endurecido lá no final do livro. O profeta realmente é o indivíduo mais difícil para Deus poder alcançar. Mas temos que tentar fazer algum tipo de aplicação dessa história para a nossa vida. O texto que lemos ainda há pouco, do livro Profetas e Reis, vai mostrar para a gente que se Jonas tivesse obedecido, se ele tivesse seguido em frente, se ele tivesse acreditado em Deus e entendido que Deus tinha um propósito grandioso para ele, ele teria se poupado de tanto sofrimento e, ao mesmo tempo, teria visto coisas grandiosas acontecerem através das suas mãos, pelo poder de Deus. Mas ele teve dificuldade de crer no Senhor. Mas antes que a gente comece a pegar pedras e a jogar lá no profeta Jonas, eu gostaria de perguntar para você aqui algumas coisas. Você já sentiu que Deus o guiava para poder fazer alguma coisa, mas estava relutante em fazer essa coisa, ou em dar esse passo, tomar essa decisão? Você tinha certeza de que Deus queria que você seguisse em determinada direção, mas teve dificuldade de poder fazer? Se você viveu isso, então você entende Jonas. Você já sentiu o Espírito Santo trabalhando no seu coração, tentando te convencer a tomar uma decisão, mas ficou hesitando por causa das consequências que você percebia que poderia ter? Como, por exemplo, quando alguém é chamado a ser fiel a Deus, guardando o seu sábado, mas tem medo de ficar desempregado e aí então vai postergando uma decisão? Bom, talvez como Jonas, você possa ter sido um missionário relutante. Talvez já ouviu o chamado de Deus para poder, por exemplo, assumir uma função na igreja. Talvez já sentiu também o chamado de Deus para testemunhar para um vizinho, para um colega de trabalho, para poder compartilhar o evangelho com um membro incrédulo da sua família. Mas, ao mesmo tempo, você ficou preocupado em não estar qualificado para poder fazer isso. E cada vez que a gente age dessa maneira, olhando para os desafios e achando que é um desafio grande demais para Deus poder agir através da gente, nós estamos sendo meio como que o Jonas. Talvez o seu testemunho, ou o medo de dizer a coisa errada, o medo de não aceitar aquilo que você vai dizer da palavra de Deus, tenha te impedido de dar o passo, de fazer um testemunho, de testemunhar para pessoas que talvez você foi impressionado pelo Espírito Santo a fazer. Ou pior ainda, talvez você tenha ficado com medo que essas pessoas te rejeitassem, como o Jonas também sentiu. Mas lembre-se de algumas coisas. Eu queria tentar trazer aquilo que a gente estudou nessa semana para poder aplicar para nós agora. Primeiro, Deus qualifica aqueles a quem Ele chama. Sempre que você é chamado por Deus para poder desempenhar algum tipo de trabalho, não se esqueça
que Deus não te chama e te joga aos leões e você que se vire. Não, se ele te chamou, ele vai te qualificar. Mas uma segunda coisa que você precisa se lembrar é que quando Deus impressiona uma pessoa a fazer algo e a pessoa aceita a sua designação, Deus assume a responsabilidade pelos resultados. Deus não nos chama apenas para podermos ter sucesso. Ele nos chama para sermos fiéis a Ele. E se nós formos fiéis à tarefa que Ele nos chamou para poder fazer, um dia Ele vai olhar para você e para mim e vai dizer as palavras que Jesus mencionou lá em Mateus capítulo 25, verso 21. Muito bem, servo bom e fiel. Venha participar da alegria do seu Senhor. Talvez algumas pessoas vão dizer assim, bom, mas é que eu não sou qualificado realmente, eu não sei como fazer, eu não me sinto preparado para poder fazer. O último texto que aparece no nosso guia de estudos hoje é do livro Parábolas de Jesus, na página 232, que diz assim, milhares podem ser alcançados pelo mundo de modo simples e modesto. Os mais intelectuais, considerados os homens e mulheres mais prendados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas palavras simples de alguém que ama a Deus e fala desse amor tão naturalmente como os mundanos o fazem das coisas que mais profundamente lhes interessam. Fantástico esse texto. O que a senhora White está dizendo é que tem muita gente que às vezes acaba, gente simples, gente modesta, gente que não tem um conhecimento claro da palavra de Deus, mas que se coloca à disposição de Deus. E através dessas pessoas, Deus é capaz de alcançar até mesmo aqueles que são os mais chamados intelectuais ou considerados os homens mais importantes e mulheres mais importantes do nosso mundo. Eu me lembro, por exemplo, de uma senhora, há alguns anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, enquanto trabalhava por lá. E ela me procurou depois de uma mensagem que eu fiz sobre a importância de todos nos envolvermos na missão de Deus. E ela falou, pastor, eu acho legal o que o senhor está fazendo, mas olha só, para eu poder pregar para uma pessoa, eu precisava pelo menos saber ler. E eu não sei ler. Não sei nem ler nem escrever. O que eu sei da Bíblia é aquilo que eu vou escutando. Eu escuto, me lembro de algumas coisas, está aqui guardado na minha cabeça. Mas, pastor, eu não sei ler e escrever. Como é que eu vou ensinar Jesus para outras pessoas? O que eu disse para ela foi o seguinte, olha, quando Deus chama uma pessoa, não importa quem ela seja ou o que ela saiba fazer. Se ela se colocar nas mãos de Deus como instrumento, quem vai agir através dela é o Espírito Santo. Então, se a senhora crê nisso, não importa se a senhora sabe ler ou não. De alguma maneira, Deus vai ser capaz de poder lhe ajudar. O tempo passou e aquilo ficou na cabeça daquela senhora, daquela irmã. Um dia, ela me procurou e falou assim, pastor, o senhor poderia me dar aí umas bíblias e alguns estudos bíblicos? Eu pensei comigo, mas para que ela quer Bíblia se ela não sabe ler? E estudos bíblicos. E ela disse, eu preciso aí de umas 10. Eu consegui para ela 10 Bíblias, 10 estudos bíblicos, e depois de alguns meses ela me pediu para poder fazer uma visita a ela. Marcou o dia, a hora, quando eu cheguei, tinha algumas das suas amigas reunidas, cada uma delas com uma Bíblia na mão e um caderninho de estudos, e ela disse assim, pastor, sabe o que eu pedi para o senhor vir aqui hoje? Porque hoje eu estou terminando de fazer o estudo. Daí eu pensei comigo, como assim? E ela disse, essas são minhas amigas. Elas estiveram comigo agora, nesses últimos meses, me ajudando, porque eu falei para elas que eu queria tanto aprender da Bíblia, mas eu não sei ler e escrever. E ninguém tinha paciência de poder ler para mim a Bíblia. E elas se dispuseram a ler para mim. Então eu disse para elas, olha, então eu vou trazer uma Bíblia e um guia de estudos, que daí faz uma pergunta, aí a gente encontra a resposta na Bíblia, e aí a gente vai tentando descobrir como é que isso funciona. Vocês me ajudam? Para te encurtar a história. Ela, sem saber ler e escrever, estudou com 10 das suas amigas. E quando terminou o último estudo naquele dia, ela só olhou para mim e disse assim, pastor, se as minhas amigas quiserem se entregar para Jesus, elas podem? E ainda abriu a possibilidade para eu poder fazer um apelo para aquelas mulheres. Tive a oportunidade de batizar algumas delas, que aprenderam com uma senhora que não sabia ler e escrever.
O Senhor Deus olha para você e para mim, ele só diz o seguinte: olha, estou te chamando porque eu sei que juntos, você e eu, nós podemos fazer grandes coisas. Não importa a sua qualificação, não importa o que você pode fazer, o que você sabe fazer. O que importa é que você se disponha a ser o instrumento através do qual Deus vai agir. Quando nós nos ligamos a Deus, um dos textos que eu li essa semana, dizia que quando nós unimos nossa vontade à vontade de Deus, nossa vontade se torna onipotente, porque é a vontade de Deus que vai ser feita, e Deus tem todo o poder no céu e na terra. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Deus nos ajude a podermos entender exatamente isso, para podermos viver as grandes histórias que Deus tem para podermos viver de sucesso enquanto somos os seus instrumentos. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa semana tivemos a oportunidade de aprender algumas lições preciosas com o inquieto profeta Jonas. Ajuda-nos a podermos colocar nossa vida à disposição do Espírito Santo, deixando que ele nos use como instrumentos seus. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?